Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, vamos então para mais uma aula, meus amigos. Nesta aula nós vamos trabalhar com média. Aliás, é até importante falar o seguinte, que agora nós estamos iniciando um novo módulo, tá? Nós vamos começar a trabalhar com medidas de posição e nossa primeira aula será referente à média. Bom, meus amigos, mas antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, vamos só tentar entender rapidamente o que vem ser medida de posição, porque o nome desse módulo se chama medida de posição. Pelo seguinte, meus amigos, porque agora nós vamos começar a trabalhar com posições. Exatamente isso. Vamos imaginar o seguinte, imaginar uma linha que começa do menos infinito e vai até o infinito. Bom, o que acontece, meus amigos? Se eu pegar qualquer lugar dessa linha aqui e colocar um ponto, vocês concordam comigo que esse ponto aqui está posicionado em algum lugar? Sim, né? E se eu colocar um outro ponto aqui? Também vai estar posicionado em algum lugar. Nós não sabemos aonde, mas esse ponto vai estar posicionado em algum outro lugar. Temos também esse outro ponto aqui, ó. A mesma ideia, por isso que se chama medida de posições. Porque nós vamos identificar aonde estão posicionados as variáveis e qual desses pontos aí, no caso, seria as medidas de tendência centrais, tá? Ou então ponto de equilíbrio. Por que ponto de equilíbrio? Vamos entender, meus amigos. Vamos começar com a média. Dentro da medida de posição, nós temos um assunto chamado média, que aliás é muito conhecido aqui na estatística. O que vem ser média? Vocês têm ideia do que é a média, meus amigos? Vai, responde aí que eu escuto. Entendi. Você está me falando o seguinte, que média é você pegar todos os elementos e dividir pela quantidade. É isso? Bom, se essa é a resposta que você está me dando, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Média não é isso, pessoal. Isso aí é o cálculo da média, tá? O que vem ser média? Média não é nada mais, nada menos que um ponto de equilíbrio. A voz do professor já querendo falhar. Pessoal, como eu acho que um exemplo que mais é plausível para entender a média seria o quê? Seria uma gangorra, por exemplo. Uma gangorra, uma balança, tá? Pelo seguinte, pessoal, tá vendo esse centro aqui, ó? Esse centro aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Então, no caso, aqui é a média. Então, se colocarmos pesos desse lado e a gangorra fica equilibrada, pessoal, nesse sentido aqui, ó, a média estará nesse ponto. Então, a média estará nesse ponto aqui, ó. Ok? Bom, meus amigos, então nós temos a média, temos também a mediana. Bom, o interessante da mediana é que é o seguinte, a mediana ela tanto é uma medida de posição como é uma medida separatriz. Nós vamos entender o porquê, tá, pessoal? Por que medida de posição, pessoal? Porque a mediana é aquele termo que está no meio, no centro. Então vamos pegar aqui uma laranja. Nós temos uma laranja. A partir do momento que a gente passa a faca no meio, pessoal, bem no meio da laranja, esse meio onde a faca está passando, ela é o quê? Ela é a mediana, tá? Então a mediana é sempre o centro. A gente nunca pode esquecer disso. E além da mediana, nós temos média, mediana e temos também o que? Nós temos também a moda. Bom, a moda é aquele mesmo conceito que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, tá? O que é moda? Moda é aquele termo, aquele valor ou aquela variável que aparece com mais frequência, tá? O que eu quero dizer que aparece com mais frequência? Aquilo que a gente bate o olho e vê. Por exemplo, vamos ilustrar aqui um exemplo, vai. Desse exemplo aqui, qual cor que está na moda? A gente pode falar que o azul está na moda? E aí? A gente pode falar que o amarelo está na moda? Aqui nessa foto aqui, ó. E o vermelho? O vermelho está na moda? Ah, o vermelho está na moda pelo seguinte, ó. O vermelho aparece uma... Opa! O vermelho aparece uma, duas, três, 4 e 5. Então o vermelho é uma cor que está na moda. Por quê? Porque apareceu 5 vezes, tá? Mas a gente pode caminhar um pouquinho mais ainda, tá? Pessoal, entre vestidos e moda, qual que está entre vestido e calças, qual que está na moda, pessoal? Usar vestido ou usar calça? Vamos ver. Usar calça aparece uma, duas e três. Enquanto usar vestido aparece uma e duas. Então nessa situação aqui, meus amigos, a gente vai falar o quê? Que usar calça está na moda. Por quê? Porque é um termo que mais aparece, tá? A gente pode até ilustrar um pouquinho mais, por exemplo, cor do cabelo. Vou pintar isso aqui de preto. Bom, agora ela ficou morena. Bom, pessoal, entre ter cabelo loiros e ter cabelo preto, o que está na moda? Ter mais cabelo loiro? O que está na moda aqui nesse caso? Ter cabelo loiro ou ter cabelo preto?
Vocês vão me responder com certeza que tem cabelo loiro. Por quê? Porque cabelo loiro aparece uma, duas, três e quatro, enquanto cabelo preto eu fiz uma gambiarrazinha aqui, cabelo preto só aparece uma vez, tá? Então a ideia de moda é exatamente isso, aquele termo que mais aparece. Meus amigos, mas além da medida de posição, nós vamos aprender nessa aula as separatrizes, tá? Por que separatrizes? Porque são termos são elementos, tá? São posição que vai dividir as partes, tá? Em partes iguais. Vamos pegar aqui o exemplo da laranja. Eu falei para vocês que a mediana é tanto uma medida de posição como é uma medida separatrizes. Por quê? A partir do momento que a gente passar a faca aqui no meio, ó, passamos a faca no meio. Então o que acontece com a mediana? Nós vamos dividir a laranja em duas partes, logo vai ficar 50% de um lado e 50% do outro lado, ok? Por isso que é medida separatrizes. 50% de um lado e 50% do outro, ou seja, houve essa separação. Então, por isso que, mais uma vez frisando, a mediana é tanto uma medida de posição como uma medida separatrizes. Separatriz ainda a gente vai aprender um pouquinho mais, tá? Nós vamos aprender quartil, decil e percentil. Pessoal, mas por hora isso aqui é só uma introdução, tá? Depois nós vamos aprender com calma, detalhadamente cada item desse aqui que eu passei para vocês. Nós vamos começar pela média, tá? Vai ser um longo bloco, mas nós vamos começar aqui pela média. Bom, e mais uma vez, pessoal, vamos ver se vocês estão atentos. O que é a média, pessoal? Só eu vou falar assim, me responda aí, você que está estudando estatística, o que é média? Pessoal, não vale falar isso aqui, ó, que vocês estão vendo, que é o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Não, meus amigos, média é isso aqui, tá, pessoal? Média, vocês podem responder tranquilamente que média é um ponto de equilíbrio, tá? Então, digamos que nós temos essa gangorra aqui. Então, se eu colocar uma bola pesada e colocar várias bolinhas aqui, ó, colocar várias bolinhas aqui, esse ponto de equilíbrio aqui, meus amigos, é o que? É a média, tá? Bom, agora sim, a fórmula da média, como vocês estão vendo, está sendo representado pela letra X com uma barrinha. Depois nós vamos evoluir um pouquinho, mas por agora vamos guardar isso, que a média é representada por esse X com uma barrinha em cima. Ela é o que, pessoal? Ela é o somatório, tá vendo? Ó, aqui nós temos o símbolo do somatório que nós já conhecemos. Nós vamos ter um somatório que vai de 1 até n, tá? Então nós temos um somatório dos elementos dividido pelo quê? Dividido pela quantidade. Tá vendo esse n aqui? Ele vai representar a quantidade. Então nós vamos ter um somatório de elementos dividido pela quantidade. Pessoal, essa fórmula aqui eu vou ser sério com vocês. É mais importante vocês reconhecer isso aqui, ó, que é o somatório de x, tá? De x dividido pela quantidade. Mas, pessoal, eu vou ser sério com vocês. Eu também não tenho decorado essa fórmula na cabeça, tá? Eu sei, eu vou fazer pelo mesmo processo que vocês passam por aí. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui da média. Opa, vamos dar um exemplo. Digamos que nós vamos ter 4 mais 6 mais 2 mais 8. Bom, pessoal, então esse aqui é o quê? É o somatório, tá vendo? Dos elementos. 4 mais 6 mais 2 mais 8. Dividido pela quantidade. A quantidade são quantos elementos? 1, 2, 3 e 4. Dividido pela quantidade. Aliás, você pode até colocar aqui, ó, se você esquecer, ó, quantidade. Se bem que média é um assunto que vai ficar com a gente por muito tempo, tá? Esquecer, eu tenho certeza que vocês não vão. Bom, como que funciona então? Vamos somar. 4 mais 6 dá 10, 10 mais 2 dá 12 e 12 mais 8 dá 20. Então vai ficar 20 dividido por 4. Bom, meus amigos, a gente tem duas formas de sair daqui dessa questão, desse problema. Bom, 20 dividido por 4, a gente consegue cortar em cima e embaixo. 20 dá para dividir por 4 e 4 também dá para dividir por 4. 20 dividido por 4 dá igual a 5 e 4 dividido por 4 é igual a 1. Nós sabemos que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então o que a gente pode fazer? Vir aqui e apagar. Bom, agora se você teve dificuldade em cortar 20 dividido por 4, não tem problema, é só você vir aqui no cantinho e fazer, ó, 20 dividido por 4. Bom, 5 vezes 4, 20, para 20, 0. De qualquer forma, nós encontramos o 5, ok? Então, meus amigos, só reforçando, tá?
A média é o quê? A média é um ponto de equilíbrio. Então, de todos os elementos aqui, ó, que nós acabamos colocando, vamos lá. Vou reescrever aqui, tá? Então, vou montar nossa gangorrinha aqui. Daí nós temos aqui, é o seguinte, nós temos 4, o número 4. Vamos ter o número 2. Opa, vamos colocar em rol, tá? 2, eu só estou colocando em rol para título de exemplo, mas para calcular a média não precisa estar em rol não, tá? 2 mais 4. Opa, que 2 mais 4? Vamos ter 2, 4, 6 e 8. Então a média, meus amigos, a média é exatamente esse termo aqui, ó. É o 5, como nós encontramos. O 5 está equilibrando tanto os valores, né? O valor é o termo de equilíbrio. Ele está bem no meio, entre 2, 4 e 6 e 8. Vocês podem observar que é o seguinte, que a média, apesar de o 5 não estar presente aqui, ó, né? A média não necessariamente precisa que o elemento que equilibre faça parte do conjunto. Como, por exemplo, ó, 4, 6, 2 e 8 não tem o número 5, mas o 5, de qualquer forma, é aquele termo que vai intermediar, que vai equilibrar, ok? Então é importante isso, tá, pessoal? Nem sempre a média precisa fazer parte do conjunto, tá bom? Bom, dada essa pequena teoria, vamos ver como que as bancas costumam cobrar esse tipo de exercícios nas provas. Questão 25. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de unidades vendidas de um produto em 5 dias de uma semana. Então nós temos a nossa tabelinha aqui, que aliás, meus amigos, esse tabelas, gráficos, vai ficar com a gente até o final do curso, tá? Bom, vamos lá. Então nós temos aqui o número de... Nós temos aqui os dias da semana e nós temos aqui a nossa frequência. Sabendo que o número de unidades vendidas na segunda-feira foi igual à metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias, então a média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias foi... Vamos lá, resposta. Dá um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 25 é a letra... Tadanã, tadanã. Cadê? É a letra B, meus amigos. É o seguinte, vamos lá, vou esmiuçar aqui com vocês, tá? Para quem não conseguiu resolver. Tá vendo esses 5 dias aqui, pessoal? Ó, esses 5 dias aqui corresponde ao quê? Corresponde aos 5 dias da semana. 1, 2, 3, 4 e 5. Logo, esses 5 dias aqui não é nada mais, nada menos que o quê? Que o nosso N, ok? Bom, daí a parte complicadinha vem aqui, ó. Que ele fala o seguinte: sabendo-se que o número de unidades vendidas na segunda-feira foi igual à metade da média do número de unidades vendidas nesses 5 dias. Ficou bem complicadinho essa parte aqui, né? Mas não tem problema, meus amigos, vamos esmiuçar. Aliás, exercício de média é assim, pessoal, que o cálculo da média é simples, então as bancas elas tentam realmente fazer o máximo para complicar aqui na forma de solicitar o cálculo da média, tá? Eu vou até ser sincero com vocês, eu particularmente acho os exercícios de média os mais difíceis aqui de estatística. Parece até ironia, né? Mas média, que é um assunto tão envolvente, tão comum na estatística, eu particularmente acho um dos mais difíceis. Já os meus alunos, nas turmas presenciais, eles acham extremamente fáceis. Então aí vai do gosto do freguês, né? Mas aí então, continuando. Então, depois que você entender essa parte, ele vai solicitar aqui, ó. Então, a média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias foi. Depois que nós encontrarmos esse X aqui, nós vamos ter que calcular o quê? Nós vamos ter que calcular a média, que aí vai ser a parte mais fácil, tá bom? O mais difícil, a princípio, é só encontrar esse X. Mas vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vamos recapitular aqui a fórmula da média. A média é igual ao quê? É igual ao somatório. É o somatório de x, né? Dividido de x, porque é o que? A nossa variável, no caso aqui é o somatório das unidades vendidas, tá? Dividido pela quantidade, que é o nosso n. Bom, então vai ficar o seguinte. A média vai ser. Aí vamos passar todas essas informações aqui, ó. Só que o x, vamos começar pelo x, ó. Sabendo-se que o número de unidades vendidas na segunda-feira, que é essa aqui, ó, foi igual à metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias. Então, ou seja, o que ele está falando?
Em resumo, está falando que esse x aqui, ele é igual ao quê? É igual à metade da média de todos esses dias. Então, a metade dessa média aqui é igual ao quê? Corresponde a esse valor aqui de x, tá? Então, nós vamos pegar x, dividir por 2. Por que por 2? Porque 2 divide a parte pela metade, tá? Então, sempre que você quiser dividir algo pela metade, é só você dividir em 2. Por exemplo, uma barra de chocolate. Se você quiser dividir a barra de chocolate, se você quiser dividir a barra de chocolate na metade, é só você dividir por 2, tá? Que você vai ter duas barras. Então, nós vamos ter aqui a média, a metade da média, mais 13, mais 15, mais 25, mais 28, tá? A gente não pode esquecer que a média é o quê? Dividido, é o somatório dos elementos, tá? Aqui nós acabamos de fazer o somatório dos elementos, dividido pela quantidade. A quantidade, ou vocês podem contar 1, 2, 3, 4 e 5, ou então vocês podem ver aqui, ó, 5 dias, dividido por 5. Então a média vai ficar o seguinte, meus amigos. Vai ficar a metade da média dividido por 2, mais, vamos ter que somar aqui, 13 mais 15 mais 25 mais 28. Então 13 mais 15 mais 25 mais 28 vai ficar o seguinte. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 8 dá 18. 18 mais 3 dá 21. Então coloco 1 e sobe o 2. Vamos lá. 2 mais 2 mais 2 dá 6. 6 mais 1 dá 8. Então aqui vai ficar 81. Então vai ser a metade da média mais 81, tudo isso dividido pelo quê? Dividido pela quantidade de elementos. Dividido por 5. Bom, o que nós podemos fazer aqui, meus amigos? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. Tá vendo esse 5 aqui que está dividindo? Ele pode passar para o outro lado do sinal, só que o quê? Passar para o outro lado do sinal multiplicando. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 5... Opa, por que eu coloquei essa cor aqui? Vamos lá. Vai ficar o seguinte, vai ficar 5 que multiplica a média, tá? Que é igual a metade da média dividido por 2 mais 81. Bom, aqui é o seguinte, meus amigos, toda vez que a gente tiver soma ou subtração de frações, a gente precisa calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá, pessoal? Então, o MMC de 2 e 1, por que 2 e 1? Pelo seguinte, vocês não estão vendo, vou até colocar de amarelinho aqui, ó, tá bem escondidinho, mas vocês não estão vendo, mas embaixo de todo o número existe o número 1, tá? Então, 81 dividido por 1. Uma pessoa tem 4 anos, né? Uma criança tem 4 anos, a pessoa não tem 4 anos, a pessoa tem 4 dividido por 1, tá? Então, pessoal, todos os números é dividido por 1. Por isso que, só que quando a gente não precisa ficar representando, eu tenho 22 anos, eu não tenho 22 dividido por 1. Não, eu só tenho 22 anos, ok? Então, por isso que esse 1 aqui, ele está escondidinho, tá? Mas para calcular o MMC, a gente precisa desse número aqui, tá? No denominador. Então, vamos calcular o MMC de 2 e 1. Então, vai ficar o seguinte. O MMC de 2 e 1, qual que é a finalidade, qual que é a ideia do MMC, pessoal? É deixar todos os números aqui igual a 1. Bom, aqui é fácil, tá? Pelo seguinte, 2 dividido por 2 é igual a 1. E esse 1 aqui é 1. Logo, o MMC de 2 e 1, o mínimo múltiplo comum de 2 e 1, é o próprio 2, tá? Então vai ficar o seguinte. Então vai ficar assim, meus amigos. Vai ficar 5, que multiplica a média, tá? Que nós encontramos aqui, que é igual a 2. Bom, vamos lá. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes média é igual a média. Mais 2 dividido por 1 é igual a 2. 2 vezes 81, quanto que dá? Dá 162? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Então deu 162. Bom, pessoal, então vai ficar o seguinte.
o que nós podemos fazer agora, meus amigos? A gente pode fazer o seguinte, tá vendo esse 2 aqui que está dividindo? Ele pode passar para o outro lado do sinal, só que o quê? A partir do momento que ele passar para o outro lado do sinal, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar 2 vezes a média, que é igual a média, mais 162. Então é o seguinte, vai ficar o seguinte, 2 vezes 5, tá? Aqui na verdade, pessoal, aqui eu comi um pouquinho de bola. Aqui eu comi um bola. Aqui na verdade é o quê? Aqui a gente tem 5x, tá? E esse 2 aqui, ele vai subir multiplicando esse 5x, tá? 5x barra. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 10x barra, que é igual a x barra, que representa a média, mais 162. Bom, o que nós podemos fazer aqui, meus amigos? A gente pode fazer o seguinte, tá vendo esse x barra aqui que está positivo? Vocês não estão vendo, eu vou falar isso várias vezes, tá? Vocês não estão vendo, mas na frente desse x barra aqui, ó, existe um sinalzinho de mais. Só que o sinalzinho de mais, ele nunca aparece quando os valores são positivos. Vou voltar ao exemplo da idade. Você aí do outro lado, você tem 23 anos. Só que você não tem 23 anos, você tem mais 23 anos. Aí nesse caso não entra em evidência. A temperatura, hoje tá 20 graus. Então a gente não fala que está mais 20 graus, a gente só fala que está 20 graus Celsius. Agora, se fosse negativo, a gente vai falar menos 20 graus Celsius. Ou então 20 graus Celsius negativo. Aí quando o número é negativo, ele entra em evidência. Não é o caso aqui, tá? Mas aí vai acontecer uma coisa interessante. Olha só. O 10 barra 10 que multiplica a média vai continuar. Tá vendo essa barra, esse x barra aqui, essa média? A partir do momento que ela pular o outro, ela vai vir para o outro lado do sinal. Pulou, né, veio para o outro lado do sinal, esse valor o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar negativo. Então vai ficar menos x barra, que é igual a 162. Bom, a gente consegue continuar um pouquinho ainda essa conta, tá? Então vai ficar o seguinte, 10 menos x barra, 10x barra menos x barra, na frente desse x barra aqui, também está invisível, a gente não está vendo, mas tem o número 1 aqui escondido, tá? Se fosse 2, 3, 4, ele entraria em evidência. Mas como só está o x barra aqui quietinho, então o 1 está meio que oculto, ok? Então 10 menos 1 dá igual a quanto? Dá igual a 9. Então aqui vai ficar 9 x barra que representa o quê? Que representa a média, tá? Que é igual a 162. Bom, meus amigos, o que nós podemos fazer? Podemos manter a média quietinha na dela, o 162 também, e esse 9 aqui que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado do sinal, né? Só que o quê? Dividindo. Então vai ficar 162 dividido por 9. Isso aqui já vai nos dar o quê? Já vai nos dar a média. Então 162 dividido por 9, 162 dividido por 9, vamos lá. Que número da tabuada do 9 que mais se aproxima do 16? Só pode ser um, né? 1 vezes 9, 9. Para 16 faltam quanto? Vamos lá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ou seja, faltam 7. Daí desce esse 2 aqui, ó. Bom, meus amigos, que número da tabuada do 9 que dá 72? É 8, né? 8 vezes 9, 72. Para 72, 0. Logo, meus amigos, a média aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 18. Logo, o gabarito da questão número 25 é a letra o quê? É a letra B. Pessoal, eu confesso a vocês, tá? Não é... Eu gostaria muito que os exercícios de média viesse o seguinte, viesse da forma aqui, 13 mais 15 mais 25 mais 28 dividido por 4. Mas não é, pessoal. Eu não quero enganar vocês, tá? Exercício de média é um pouquinho complicadinho. Mas vale o entendimento. Vale o entendimento. Aliás, vou voltar a falar, eu acho que dos exercícios de média... Eu acho que do conteúdo de estatística, os exercícios envolvendo média aritmética são os mais difíceis, tá bom? Então, se você achou complicado, não desista, que ainda nós vamos ter vários exercícios para praticar e com o tempo vocês vão acabar desenvolvendo a linha de raciocínio, ok? Questão 26. A professora Marta aplicou uma avaliação de matemática para os seus estudantes de uma turma de preparação para concursos públicos. A média aritmética das notas dos estudantes foi 8. Após uma revisão,
na avaliação de 10 estudantes aumentaram a sua nota em 1 ponto. E a nova média das notas da turma passou a ser 8,2. A quantidade de estudantes na turma da professora Marta é... Vamos lá, meus amigos. Resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 26 é a letra E. Meus amigos, é o seguinte. Vamos dizer... detalhe. Há várias formas de resolver esse tipo de exercício, tá, pessoal? Mas eu vou tentar resolver da maneira mais rápida, ok? Bom, aqui é o seguinte. Como que é o cálculo da média? Nós vamos ter o somatório dos elementos, né? Dividido pelo quê? Dividido pela quantidade. Bom, no caso aqui é o seguinte, a nota era 8,2, era 8 e passou a ser 8,2. Então, meus amigos, nós vamos trabalhar só com o quê? Só com essa diferença de 8,2 e 8. Bom, vamos encontrar essa diferença. 8,2 menos 8, 2 menos 0 dá 2, vírgula embaixo de vírgula, e 8 menos 8 dá 0. Então, pessoal, vamos trabalhar somente com essa situação aqui. Ele falou que a nova média passou a ser a 8,2. Então, no caso, a média aqui vai ser 0,2, que é igual ao somatório de 10 estudantes que aumentaram a sua nota em 1 ponto, tá? Então, vai ser 10 vezes 1. E ele está querendo saber a quantidade de estudantes. A quantidade de estudantes. Então, esse N aqui, que representa a quantidade, vai ficar aqui. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 0,2, que é igual 10 vezes 1 é 10, dividido por N. Bom, meus amigos, o que nós podemos fazer aqui? Tá vendo esse N aqui, ó? Esse N que está dividindo, ele pode subir para o outro lado, só que o quê? Multiplicando. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 0,2, que multiplica N, que é igual a 10. No caso, a gente poderia até fazer 0,2n direto, tá? Então vai ficar 0,2n. Bom, a gente pode ir um pouquinho mais além, tá, pessoal? A gente pode deixar o n quietinho na dele, o 10 também, e esse 0,2 que está multiplicando o n, ele vai descer, só que o que? Vai descer dividindo. Então vai ficar o seguinte, n é igual a 10 dividido por 0,2. Como eu já falei algumas vezes, é o seguinte, eu não sei fazer esse tipo de divisão com números decimais, tá, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma de malandro. Tá vendo que só temos uma casa depois da vírgula? Se só tem uma casa depois da vírgula, eu vou multiplicar o 0,2 por 10, tá? Somente por quê? Porque o 10 só tem somente um zero. Só que nesse caso nós vamos ter que multiplicar tanto em cima como embaixo, tá? Então vai ficar o seguinte, vai ficar... Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar n, que é igual 10 vezes 10 dá 100. Ó, vamos manter um 1 e vamos contar 2 zeros, né? Então fica 100. Dividido por 2 vezes 10, quanto que dá? Dá 2. Bom, eliminamos a vírgula, tá? Então o n, pessoal, agora é fácil. A metade de 100, que lembra, o 2 é a metade. A metade de 100, quanto que é? 50. Mas se vocês não conseguiram identificar que a metade de 100 é 50, é só vocês fazerem o cálculo. Opa! É tão fácil que o professor já vem trazendo a resposta. 100 dividido por 2, bom, 5 vezes 2, 10, para 10, 0. E esse 0 aqui vem para cá. Ou seja, de qualquer forma, nós encontramos 50. Então, a quantidade de alunos dessa turma aqui, ó, corresponde a 50 alunos. Logo, o gabarito da questão número 26 é a letra E. Questão 27. A professora Roberta aplicou uma avaliação de português e uma avaliação de matemática para os seus estudantes de uma turma de preparação para concursos públicos. A média aritmética das notas dos estudantes foi 9 em português e 7,5 em matemática. 15 estudantes que tiraram nota igual a 10 em português e 6,4 em matemática nestas avaliações deixaram a turma da professora Roberta. Com a saída destes 15 estudantes, a média aritmética das notas dos estudantes que permaneceram na turma da professora Roberta passou a ser 8,4 em português. A média aritmética das notas em matemática dos estudantes que permaneceram na turma da professora Roberta é... Vamos lá, meus amigos. Resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 27 é a letra... Vamos lá, que falhou o sistema. É a letra
Ah, meus amigos, confesso, essa questão aqui é bem complicadinha, tá? Mas eu vou fazer bem passo a passo, eu quero que vocês entendam. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de comentar aí abaixo, ok? Bom, a professora Roberta aplicou uma avaliação de português e uma avaliação de matemática para os seus estudantes de uma turma de preparação para concursos públicos. Até aí, ok. A média aritmética das notas dos estudantes foi 9 em português. Opa! 9 em português. Nós sabemos como que é a fórmula da média, pessoal. É o somatório dividido pela quantidade de elementos, né? É o somatório dos elementos, é o somatório de x, né, dividido pela quantidade de elementos. Então vamos colocar aqui, ó, o somatório dos alunos de português dividido pela quantidade de elementos foi igual a quanto? Foi igual a 9. O exercício já forneceu essa informação. Ele ainda falou o seguinte, que foi 9 em português e 7,5 em matemática. Então, se foi 7,5 em matemática, vamos colocar aqui. Pessoal, vou fazer um carnavalzinho aqui na telinha de vocês, tá? Matemática eu vou utilizar, se eu colocar aqui um lembrete aqui, ó. Ó, português, matemática. E quando eu for me referir aos dois, eu vou utilizar a cor azul, tá bom? Acho que fica um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, matemática ficou o seguinte. Matemática ficou o somatório de matemática dividido por n é igual a quanto? É igual a 7,5. Isso aqui que nós acabamos de fazer é a fórmula, tá, pessoal? Só que a gente consegue desenvolver um pouquinho mais pelo seguinte. Tá vendo esse somatório? Tá vendo esse n aqui, ó? Esse n que está sendo dividido, a gente consegue passar para o outro lado do sinal multiplicando. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar o somatório de português é igual a 9n, tá vendo? Esse n aqui ele vai subir multiplicando. Vai ficar igual a 9n. A mesma coisa, pessoal, podemos fazer aqui com matemática. Vai ficar o somatório de matemática vai ser igual ao quê? A 7,5. E esse n aqui que está sendo dividido, ele vai passar para o outro lado do sinal, só que o quê? Multiplicando. Bom, até aí ok. Daí prosseguindo. 15 estudantes que deixaram... 15 estudantes que tiraram a nota igual a 10 em português e 6,4 em matemática nessas avaliações, deixaram a turma da professora Roberta. Bom, pessoal, olha que interessante. Deixaram. Cadê? Deixaram. Se ele está falando que deixaram, pessoal, significa o seguinte, que nós tínhamos uma quantidade e 15 estudantes deixaram, foram embora, saíram, tá bom? Da professora Roberta. Com a saída desses 15 estudantes, a média aritmética das notas dos estudantes que permaneceram na turma da professora Roberta passou a ser 8,4 em português. 8,4 em português. Depois ele vem aqui questionando. A média aritmética das notas em matemática dos estudantes que permaneceram na turma da professora Roberta é... Vocês podem observar o seguinte, que a nota de português ele já deu. Depois da saída dos 15 estudantes, a média passou a ser 8,4. Já da turma da matemática, já o pessoal de matemática, é isso que o problema está solicitando, tá? Então esse 8,4 aqui, ele já informou aqui da turma do pessoal de português. Agora vamos descobrir a média da turma de matemática. Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos começar com português, então. Como ele já deu as informações, fica um pouco mais fácil de se trabalhar, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Como que funciona, pessoal? É o somatório dos elementos, né? O que é a média? É o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Então é o seguinte, pessoal. O somatório de português, ou a gente pode chamar somatório de português dividido por n, ou o somatório de português é igual a quê? É igual a 9n. Então, ao invés de eu utilizar o somatório de português, eu já vou utilizar 9n, ok? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 9n... Tá? 9n, menos, por que menos? Porque saíram 15 estudantes. Menos 15 estudantes que tiraram nota igual a quanto? Que tiraram nota igual a 10, tá? Tudo isso dividido, ó, lembra? O somatório dividido pela quantidade. Nós vamos ter n, que nós não sabemos quanto que é, menos o que, pessoal? Menos esses 15 estudantes que deixaram a turma, tá? Então vai ser n menos 15.
Nós sabemos que tudo isso aqui, ó, a média, já foi nos passado, é igual a quanto? É igual a 8,4. Bom, o que nós podemos fazer aqui, ó? Vamos manter esse 9n, 15 vezes 10 dá 150. Que é igual, tá vendo esse n menos 15, meus amigos? Ele está dividindo. Eu vou passar para o outro lado do sinal, só que o que? Multiplicando. Então vai ficar 8,4, que multiplica n menos 15. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 9n menos 150, que é igual 8,4 vezes n, vai ficar 8,4. Menos 8,4 vezes 15, quanto que dá? Ó, 8,4 vezes 15. 5 vezes 4, 20. Coloca o 0 e sobe 2. 5 vezes 8, 40. Com 2, 42. Bom, 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 8 dá 8. Então, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 6. E 4 mais 8 dá 12. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então, vamos contar uma casa. Então, vai ficar 126. A gente consegue reorganizar essas informações da seguinte maneira, tá? Vai ficar o seguinte, tá vendo esse 9n aqui, ó? Esse 9n vai ficar quietinho na dele, e esse 8,4 que está positivo, ele vai passar para o outro lado do sinal, só que negativo. Então vai ficar menos 8,4, que é igual a... Tá vendo esse 150 aqui que está negativo? Ele vai passar para o outro lado do sinal, só que o que? Positivo. Então vai ficar 150, e esse menos 126 já está desse lado do sinal, ele vai permanecer. Menos 126. Então vai ficar o seguinte, 9 menos 8,4, quanto que dá? Dá 0,6? Ó, 9 menos 8,4. É o seguinte, 0 não dá para subtrair 4, então vamos pegar emprestado. Então aqui fica 8 e aqui fica 10. 10 menos 4 dá 6, vírgula embaixo de vírgula, e 8 menos 8 dá 0. Ou seja, deu 0,6. Então vai ficar 0, aqui é n, tá? Cadê? Aqui é n, tá? 8,4n. Então vai ficar 0,6n, que é igual 150 menos 126. Quanto que dá? Dá 24? 150 menos 126. Bom, 0 não dá para subtrair 6. Então aqui eu vou pegar emprestado. Então aqui fica 4, aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4. 4 menos 2 dá 2. 1 menos 1 dá 0. Então aqui fica igual a 24. Bom, o que nós podemos fazer aqui, meus amigos? Podemos pegar esse n, vai ficar quietinho na dele, o 24 também, e esse 0,6 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado do sinal, só que o quê? Vai passar para o outro lado do sinal dividindo. Então vai ficar o seguinte, vai ficar n é igual 24 dividido por 0,6. Como eu já falei, pessoal, eu não sei fazer essa divisão. Então, mas eu sei o seguinte, que se eu multiplicar em cima e embaixo, no caso aqui só temos uma casa depois da vírgula, então vamos multiplicar por 10, a gente consegue eliminar essa vírgula. Então, multiplicando em cima e embaixo por 10, vai ficar o seguinte. Vai ficar 240 dividido por 6. Bom, 240 dividido por 6, 6 vezes 24, ou 6 vezes 4 dá 24. Então vai dar 40, pessoal. Mas ficou em dúvida, é só fazer o seguinte. 240 dividido por 6, vamos lá. 4 vezes 6, 24. Para 24, 0. Esse 0 aqui vai vir para o final. Ou seja, meus amigos, o n é igual a quanto? O n é igual a 40. Agora, pessoal, a gente pode voltar àquela historinha que... Igual que nós encontramos o n, podemos voltar para essa historinha aqui do exercício, tá? Pelo seguinte. Só que agora nós vamos voltar para a parte de matemática. Vai ficar o seguinte, pessoal, nós vamos repetir todo esse processo aqui que nós fizemos com a nota de português. Eu não vou grifar para não confundir, mas nós vamos usar essa mesma situação aqui, ó.
nós vamos utilizar em matemática para descobrir a nota. Então vai ficar o seguinte, só que ao invés de utilizar 9n, que é o somatório da turma de português, vamos utilizar o quê? 7,5n, que é o somatório da turma de matemática, tá? Então nós vamos pegar aqui 7,5n, menos, 15 estudantes que tiraram nota 10 em português, deixaram a turma. Então, aconteceu a mesma coisa em matemática, 15 estudantes que tiraram 6,4 também deixaram a turma. Então, 15, que multiplica 6,4. Aliás, vou fazer uma coisinha aqui, pessoal. Tá vendo esse n aqui, Esse n aqui a gente já sabe qual que é o valor de n. O n vale quanto? O n vale 40, né? Então a gente pode pegar esse 7,4 aqui, ou esse 7,5 e já multiplicar por 40, tá bom? Por esse, tá vendo? A gente já pode multiplicar por 40, que nós sabemos que o n vale 40. Dividido pela quantidade de elementos, que é o n, né? Aí no caso vai ser 40 menos o quê? Menos os 15 alunos que deixaram a turma. Tudo isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual à média. Então vai ficar assim. 7,5 vezes 40. Nossa, também vamos jogar real, hein? Tá vendo umas continhas bem chatinhas aí pra gente resolver, né? 7,5 vezes 40. 7,5 vezes 40. Esse zero fica quietinho na dele, tá? 4 vezes 5 dá 20. Coloca o zero e sobe 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Esse zero aqui vai vir para o final. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então vamos contar uma casa e colocar vírgula. Ou seja, vai ficar 300. Então vai ficar 300 menos 15 alunos que tiraram nota 6,4. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. Coloca o zero e sobe 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. 1 vezes 4 dá 4 e 1 vezes 6 dá 6. Bom, aqui vai dar 0, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 3 mais 6 dá 9. Bom, quantas casas depois da vírgula? Uma casa, então vamos contar uma casa. Então aqui vai ficar 96. 300 menos 96 menos 40 menos 15, quanto que dá? 40 menos 15 dá 25, é isso mesmo? 40 menos 15, 0 não dá para subtrair 5, então vamos pegar emprestado. Aqui fica 3, e aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5, e 3 menos 1 dá 2. Tudo isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual à média. Bom, mais uma vez, vamos ter que fazer 300 menos 96. 300 menos 96 dá 204. 300 menos 96. Pessoal, eu faço questão de resolver aqui na mão para vocês verem que é possível fazer isso na prova. E assim, eu estou fazendo com calma, mas depois que vocês pegarem a prática, esse exercício aqui vocês vão fazer com a mão nas costas, ok? Bom, aqui é o seguinte, 0 não dá para subtrair 6, vamos pegar emprestado. Então aqui fica 2, aqui fica 10, mas aí eu vou pegar emprestado, aqui fica 9, e aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4, 9 menos 9 dá 0, e 2 menos 0 dá 2, ou seja, dá 204. Então vai ficar 204 dividido por 25, que é igual a quanto? Que é igual a média. Bom, 204 dividido por 25. 204 dividido por 25 é o seguinte, pessoal. 25 é fácil. Ou eu posso multiplicar tudo por 100 ou podemos fazer na mão. Vamos lá. 25, 50, 75 e 100. 125, 150, 175 e 200. Ou seja, dá 8. 8 vezes 25 dá 200. Para 204 faltam quanto? Faltam 4. Então vamos colocar uma vírgula e colocar um zero aqui. 1 vezes 25 dá 25. Para 40 faltam 15. Bom, 15 dá para dividir 25. Vamos colocar um zero. Bom, 6 vezes 25, vamos lá. 25, 50, 75, 100, 125, 150. Então aqui vai ser 6. 6 vezes 25, 150. Para 150, zero. Ou seja, então 8,16... 8,16 corresponde ao quê? Corresponde à média.
Logo, o gabarito da questão número 27 é a letra A. Meus amigos, é o seguinte, esse tipo de exercício de média, como eu já falei nessa aula, ainda vou voltar a falar, é bem complicadinho, tá? Porque na verdade envolve mais raciocínio lógico do que o próprio exercício de média. Mas eu vou ser sincero com vocês, tá? As bancas, elas não costumam passar exercícios fáceis quando o assunto se trata de média, tá? Depois, mais para frente, a média ela vai continuar com a gente, mas depois, mais para frente, ela vai ficar um pouco mais fácil. Mas por hora, pessoal, se você vê um exercício que se depara somente com média, é bom vocês praticarem um pouquinho, porque realmente as bancas vão tentar fazer o máximo possível para tentar dificultar, ok? Bom, meus amigos, então por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Até mais!